Nessa aula eu vou ensinar para você sobre campo personalizado, tá? Como é que funciona, quando a gente deve usar esse campo personalizado aqui nas nossas automações. Para isso eu estou aqui numa conta do ManyChat, vou vir aqui, ó, na tela inicial da minha conta, eu vou vir aqui em configurações, tá legal? Configurações. E aí eu vou buscar aqui dentro desse menu aqui, o campo. Tá aqui, ó, automatização campos. Você vai clicar aqui em campos, tá? E aqui vai aparecer para você todos os campos que você já criou, tá? E a opção aqui, ó, novo campo do usuário, tá? Antes de eu criar esse campo aqui junto contigo, eu vou te explicar o porquê que você deve usar um campo personalizado e quando você deve usar um campo personalizado, tá? Basicamente, a gente vai fazer aqui uma analogia. Imagina que o campo personalizado é como se fosse uma gaveta, tá? Uma gaveta onde você vai guardar aí informações importantes do seu lead. E numa conversa com o seu lead aí dentro de um fluxo, muitas vezes você vai precisar guardar aquela informação que ele passou. Por exemplo, vamos supor que você pergunte a idade dele. Depende do seu nicho, você está criando um fluxo de venda que você precisa saber a idade. Então você pergunta a idade e aí quando ele digita a idade, ou através de um botão também pode ser, você vai guardar esta informação dentro de um campo. De repente você pede o e-mail dele, tá? Então você vai guardar o e-mail dentro de um campo, que esse campo a gente está chamando aqui de uma gaveta. Então todas as informações que você vai usar ela no fluxo ou em outros fluxos, você tem que criar um campo para guardar, armazenar esta informação, tá legal? A gente vai clicar aqui, ó, em novo, mas antes deixa eu só carregar aqui, atualizar minha página, que o ManyChat está pedindo aqui para carregar, atualizar minha página. E a gente continua. Pronto, carregou, tá? Então, quando eu crio aqui, ó, clico aqui para criar, ele vai me pedir assim, qual que é o nome do campo que eu quero criar, tá? Aí vai muito do seu estilo de trabalho, da sua forma de organizar as coisas aqui no ManyChat, tá? Você pode colocar, eu já trabalhei com pessoas que gostam de colocar o colchetes aqui e colocar o nome do campo, né? Tem gente que já digita aqui direto o nome do campo e assim vai. Tá? Então, vai ficar muito do seu estilo de trabalho. Isso aí é com você, tá bom? Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar aqui, ó, campo aula, tá? Campo aula. Só para exemplificar, depois eu até apagar esse campo aqui. E aí eu tenho as opções. Este campo aqui é de texto, este campo é um número, é data e hora. Olha a diferença. Se você vai guardar só a data, é data. Se você precisa guardar data e hora, você já seleciona data e hora, senão dá erro depois. Verdadeiro ou falso significa booleano, né? Se a informação sempre vai ser... só tem dois valores, tá? Sim ou não, por exemplo. Então, você poderia usar esse campo aqui. Ou matriz, que é um conjunto de informações, tá? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, né? Talvez no início você quase não vai usar, e até quando você estiver avançado aqui, tem que ter um fluxo muito específico para você usar um campo do tipo matriz. Normalmente a gente vai trabalhar com esses três aqui, ó. Até o data e hora a gente ainda trabalha muito, tá? Então, neste caso, eu vou criar um campo texto. Então, eu coloquei campo, ó, vou até colocar assim para ficar fácil, campo aula texto, tá? E vou clicar aqui, ó, criar. Pronto. Ele já criou aqui. Um detalhe, eu posso criar aqui também pastas, tá? E aí eu dou um nome para pasta aula, só para vocês entenderem. Criei. Aí agora eu posso pegar este campo aqui, ó, e arrastar ele, ó, mover para, tá vendo? Posso arrastar ele aqui para dentro de aula, ó, move. Vou mover. Aí quando eu vim aqui, ó, em pasta aula, vai ter só aquele campo que eu criei. Você poderia até colocar uma descrição. Esse campo serve para guardar informações referentes sei lá, o endereço do nosso cliente, alguma coisa assim, beleza? Agora, vamos ver como é que a gente usa ele na prática dentro de um fluxo. Então, a gente criou, agora eu vou fazer um fluxo para a gente poder ver. Então, eu vou vir aqui, ó, em automação, e vou vir aqui na minha pasta fluxos de teste, e vou criar aqui, ó, novo teste, né, um novo fluxo, perdão, e vou criar esse fluxo, e eu vou chamar ele de, isso aqui é uma FLX, opa, isso aqui é uma nomenclatura minha, tá? E aí você usa a nomenclatura que você quer para as aulas. Para as aulas não, perdão, para o seu trabalho aí, tá? Então você escreve aí o fluxo, o nome do fluxo. E aqui vai ser aula de campus. Opa! Campus.
Vou fechar aqui. Pronto, já renomeou aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou excluir esse carinha aqui. Vamos começar aqui colocando a nossa definição aqui do Instagram opt-in. Sabe que todo o fluxo nosso começa com essa definição. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou armazenar essa informação que o usuário vai me passar em um campo e a gente vai usar ela em seguida, beleza? Então, agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui nessa condição, tá? Então, depois do próximo passo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, não, aqui, ó, nesse campo aqui, eu vou colocar aqui uma entrada de usuário, só para vocês verem ele funcionando, vou escolher aqui, ó, entrada de usuário e vou colocar aqui, ó, digite algum texto, tá? E aí eu vou pedir para o usuário digitar um texto aqui embaixo, como a gente está fazendo um teste aqui de aula, só para você ver. Aí ele fala, legal, quando o usuário digitar essa informação, lembra, caixa de entrada, ó, caixa de entrada, ela precisa ser guardada dentro de um campo. Então ele está falando, tá bom, depois que o usuário digitar aqui, onde é que eu vou guardar? Eu vou pegar que essa resposta é do tipo texto, tá legal? É do tipo texto, e ele fala, vai salvar essa resposta do usuário aonde? Aí eu venho aqui, ó, e vou colocar o nome do campo, que naquele caso foi... ele está dentro de... Opa! Exemplo aula? Não foi esse campo aqui que a gente... Qual o nome do campo que a gente digitou aqui? Aula. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Pegar o nome do campo que eu digitei aqui. Cadê? Configurações. Campo. Aí a gente vem aqui, pasta aula. Campo aula texto. Esse é o nome. Campo aula texto. Então vamos lá para a nossa automação. Teste. Aula. Vamos voltar aqui. Vou vir aqui. Campo, aula texto, tá aqui, ó. Esse é o campo que a gente quer. Então eu disse o seguinte, ó, quando o usuário digitar essa informação, vai para o campo aula texto, beleza? Só isso. Depois que ele digitou, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, agora eu vou devolver essa informação. Eu vou dizer assim, o que você digitou foi, só para você ver que eu posso aproveitar. Imagina o seguinte, depois que o usuário digitou o texto, ou ele respondeu, né, a sua pergunta, você guardou isso dentro aqui do ManyChat, você guardou essa informação pode ser usada para várias coisas, para levar para um outro sistema, por exemplo, através de API, para levar, por exemplo, uma planilha Google, para durante o fluxo você chamar essa informação, por exemplo, imagine que o cara escolha, você dá para ele 3 motivos que está travando a venda dele, se você, por exemplo, você está ensinando como vender na internet. E aí ele fala, eu não sei, falta de técnica, não sei fazer anúncio, não sei fazer página de venda, um exemplo. E aí, de repente, ele escolhe uma dessas 3 e lá na frente do seu fluxo você fala assim, como você disse que o seu problema é X, esse problema X é o campo que você vai buscar, porque ele já respondeu isso para você lá. Então, eu vou chamar esse campo aqui, ó, tá? Entendeu? Um exemplo de você poder usar? Então, eu vou vir aqui agora e vou falar o quê? Campo, vou trazer ele, ó, campo aula texto. Aí, ó, tá vendo? Que agora ele ficou aqui já diferente, é uma variável. E essa variável é o conteúdo do campo. Então, aqui ele digitou e aqui eu devolvo na tela para ele poder estar aí trabalhando com isso, tá? Então, se eu for aqui em visualizar, vamos fazer aqui um teste aqui, em visualizar, se eu for aqui, ó, Instagram, vamos lá, Instagram. Vou colocar aqui uma conversa aqui, ó, vou vir aqui, deixa eu ver aqui, ó, conversa. Aqui, ó, tô aqui no meu Instagram. Vamos ver aqui, ó, em mensagens. Vou entrar aqui numa mensagem comigo aqui, ó. E vou mandar uma mensagem aqui para a gente poder ver acontecendo. Deixa eu pegar um código aqui. Então, visualização, vou pegar esse código 655. Vou lá no meu Instagram aqui, ó. Mensagens. Vou digitar aqui agora o código 655. Ó. O usuário digitou, ele respondeu, digite um texto aqui. Aí eu vou digitar. Isso.
colocar assim, ó, isso é um teste, ok? Para aula, para aula. Ó, ele digitou isso é um teste para aula. Aí eu coloquei, ó, o robozinho devolveu. O que você digitou foi, isso é um teste para aula. Bacana? Então, assim, aqui você viu como criar um campo, como guardar essa informação dentro desse campo e como recuperar a informação desse campo. Agora, vai muito da sua necessidade, da sua estratégia, da sua criatividade para colocar os campos que você vai usar para depois retornar, tá? O que eu faço no meu dia a dia? Eu vou desenhar um fluxo, antes eu desenho a estratégia por trás do fluxo. E nesse momento eu já levanto aí quantos ou quais campos eu vou precisar no meu fluxo. Caso eu não tenha este campo, eu vou lá e crio e coloco aí o campo, já cria o campo antes de começar o fluxo. Dá para criar durante o fluxo, tá? Você pode criar o campo durante o fluxo. Por exemplo, imagine que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar uma outra informação aqui, ó, teste. Vamos colocar aqui, caixa de entrada, só para você saber aqui, ó. Imagine que eu estou no meio do fluxo, preciso criar um campo. Então, eu venho aqui e vou guardar essa informação aqui. Vou colocar aqui teste só para... Ó, essa caixa de entrada aqui, eu vou guardar num campo. Aí eu não tenho campo. Imagina que eu vou colocar aqui, ó, teste, aula. Ó, na medida em que eu estou digitando, ele já identificou que não existe esse campo e está falando, ó, New User Field, ou seja, um novo campo de usuário. Aí se eu clico aqui, ele vai criar esse campo lá na minha tabela. Vou até criar aqui, ó, tá vendo? Ele já chamou aqui, eu posso colocar a descrição, texto, aí eu posso colocar onde? Na pasta aula, tá? Vou colocar na pasta aula aqui e vou colocar aqui delete, porque aí eu sei que eu tenho que apagar. Tá bom? Aí eu vou criar. Pronto. Tá aqui, ó. Criei um campo durante a criação do fluxo, tá? Então eu posso fazer antes e posso fazer durante. Eu prefiro fazer antes, como eu falei, faz parte da minha estratégia. Só para você ver que esse campo tá lá, se eu vim aqui em configurações e vim aqui, ó, campo, tá? E vim aqui na nossa pasta de aula, ó lá, teste aula, delete, tá vendo? Então, é assim que você faz para criar um campo para usar nas suas automações, tá bom? É isso aí, eu vejo você numa próxima aula.